A falácia do humanismo, texto principal. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Resumo da lição: o humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. O humanismo secular coloca o ser humano no centro, confiando na razão e nas capacidades humanas para solucionar problemas, sem considerar a existência ou a autoridade de Deus. Em sua forma moderna, ele sugere que o homem é o criador de seu próprio destino. Nesta lição analisamos por que o humanismo é falho do ponto de vista bíblico e de que maneira ele contrasta com a visão cristã do ser humano e de seu propósito. Princípios do humanismo, autossuficiência humana. A filosofia do humanismo começou com Satanás e é uma expressão da sua mentira de que o homem pode ser igual a Deus. O humanismo proclama que o homem pode por si só alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderão resolver todos os males da humanidade, sem precisar recorrer ao Criador. No entanto, apesar de todos os esforços, o ser humano continua enfrentando guerras, injustiças e crises morais profundas. A Bíblia, ao contrário, mostra que a autossuficiência humana é uma ilusão. Em Jeremias 17,5 lemos: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A confiança em si mesmo é sinal de orgulho e afastamento de Deus, o que sempre levará o homem à ruína. A história da humanidade é um testemunho das limitações desta autossuficiência, em que vimos grandes impérios caírem, ideologias humanas falharem e líderes decepcionarem. Isso mostra que o homem, mesmo com boa intenção, não tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Só Deus é soberano e somente Ele tem o domínio completo sobre a história e os acontecimentos do mundo. Por isso, nossa confiança deve estar sempre nele. 2. Exaltação da razão. A mente humana é um presente de Deus, mas o humanismo a transforma em um ídolo. A razão passa a ser a medida de todas as coisas, e tudo que não pode ser racionalmente explicado é descartado. Com isso, rejeitam os milagres, desprezam a fé e até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios 3,19 que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
Isso quer dizer que o conhecimento humano, quando não está alinhado com a palavra de Deus, se torna limitado e até perigoso. Quando a razão não se submete à verdade que Deus revelou, ela pode nos levar ao orgulho e à cegueira espiritual. É por isso que muitos acabam se afastando do Senhor, justamente porque confiam demais no próprio entendimento e deixam de lado a fé. O resultado disso é uma vida espiritual fraca, sem firmeza e um coração cheio de dúvidas. Em vez de buscar respostas em Deus e na sua palavra, essas pessoas acabam se prendendo apenas a teorias e ideias humanas, esquecendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo e nas Escrituras. A negação do que é divino. O humanismo tende a marginalizar ou até negar a existência de Deus. Muitos passam a enxergar o que é espiritual como se fosse apenas fruto da imaginação humana. Deus torna-se um conceito cultural e a religião passa a ser tratada como um instrumento ultrapassado com a finalidade de explicar fenômenos naturais. Essa visão enfraquece a busca espiritual e promove uma vida focada apenas no aqui e agora. A eternidade deixa de ser uma realidade e passa a ser um mito. Quando isso acontece, o ser humano perde o temor de Deus e também a esperança de redenção. A Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus, Salmos 19.1, e que a criação inteira aponta para o Criador. Negar a existência de Deus é rejeitar a origem da própria existência humana e o propósito maior da vida. A criação não é fruto do acaso, mas da vontade soberana de Deus. Por isso, como servos do Senhor, devemos viver com propósito, olhando para o alto e firmando nossa fé naquilo que é eterno. Criado à imagem de Deus, mas caído. A dignidade humana é inegável, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe confere um valor intrínseco que não depende de suas conquistas ou habilidades. No entanto, essa imagem foi manchada pela queda em Gênesis 3. O pecado introduziu uma ruptura na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O humanismo ignora esse problema fundamental, acreditando que a humanidade pode se aperfeiçoar moralmente sem intervenção divina. Mas a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Essa condição caída exige redenção e não apenas reforma comportamental. Por mais que a educação e a ética sejam importantes, não tem poder de regenerar o coração humano. Somente o Espírito Santo pode operar essa transformação por meio do novo nascimento. Portanto, a visão bíblica é equilibrada, reconhece o valor do ser humano, mas também sua profunda necessidade de salvação. O cristão deve amar o próximo, mas apontando sempre para o único que pode restaurar completamente o homem: Jesus Cristo. 2. Dependência de Deus. A razão humana tem seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Todavia, nossa mente é limitada. Paulo escreveu que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Isso nos lembra de que todo entendimento verdadeiro começa com o temor do Senhor. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, e fora dele a humanidade permanece nas trevas. Ter dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque quem se apoia em sua própria razão inevitavelmente tropeçará. É por isso que, como igreja, precisamos ensinar e viver essa dependência do Senhor. No mundo que prega autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto da total entrega a Deus e da confiança constante em sua direção divina. 3. Chamado ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta seu valor para o serviço. Somos criados com dons e capacidades, não para nossa própria glória, mas para glorificar a Deus e edificar o próximo. O humanismo ensina que o homem deve buscar sua autorrealização, mas o Evangelho ensina que o caminho da verdadeira realização está em servir. Jesus mesmo afirmou que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Isso muda nossa perspectiva sobre sucesso e propósito. A vida não é sobre o que conquistamos para nós, mas sobre como usamos nossas vidas para refletir o amor de Deus. O trabalho, a família, a vocação, tudo deve estar a serviço do reino. A igreja precisa recuperar esse ensino e formar discípulos que compreendam que servir é um privilégio. Cada crente é chamado a usar sua vida como instrumento de bênção, apontando para Cristo em tudo que faz. Três consequências do humanismo: um vazio de sentido. Sem Deus a existência perde seu eixo. Quando tiramos Deus do centro das nossas vidas, tudo fica sem sentido. Muitos mesmo com sucesso e reconhecimento sentem um profundo vazio. O humanismo promete autonomia,
mas oferece solidão e desorientação espiritual. O homem foi feito para Deus e sem Ele todo esforço é vão. A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer a Deus. Quando o ser humano ignora seu Criador, ele perde sua identidade, pois foi feito para ter um relacionamento com o Senhor. O vazio existencial é o eco da alma que perdeu seu referencial. Além disso, o sofrimento se torna insuportável quando não há uma perspectiva eterna. A fé oferece consolo, propósito no meio das dores, esperança além da morte. Humanismo, por outro lado, silencia diante da angústia e da finitude. Dois relativismo moral. Vivemos dias em que muitos rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Sem ela, cada um passa a definir o que é certo e errado de acordo com as suas próprias convicções. Isso gera confusão ética e promove uma cultura em que tudo é permitido, desde que satisfaça o indivíduo. Mas será que isso agrada a Deus? O resultado é uma sociedade moralmente fragmentada e espiritualmente doente. O humanismo não oferece base sólida para valores objetivos. Se o homem é o padrão, então os padrões mudam com o tempo, as culturas e os desejos. Isso abre espaço para que injustiças e abusos sejam tolerados sob a desculpa da liberdade pessoal. A Bíblia, por outro lado, apresenta princípios morais imutáveis que refletem o caráter de Deus. Esses valores protegem a dignidade humana, orientam as relações e mantêm a sociedade em ordem. Sem eles, reina o caos com desordem e sofrimento. A igreja deve ser luz em meio às trevas morais, afirmando com clareza e graça os valores do reino. Isso exige coragem, mas também compaixão, pois muitos estão confusos e carecem da verdade libertadora do Evangelho. 3 Igreja em missão, em face ao avanço do humanismo. A igreja não pode se calar. A nossa missão é proclamar que o homem não é o centro do universo, mas que sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e reconciliado com Ele por meio de Jesus. A identidade humana não se encontra em conquistas, mas em Cristo. A igreja precisa formar discípulos que compreendam essa verdade e vivam de modo contracultural, na contramão do sistema deste mundo e apontando para a glória de Deus em cada área da vida. Isso inclui ensinar uma cosmovisão bíblica, discipular as novas gerações, engajar-se na sociedade com compaixão e firmeza doutrinária. O Evangelho é a resposta aos dilemas do coração humano, e a igreja é quem carrega essa mensagem. A missão da igreja é lembrar ao mundo de que a verdadeira esperança não está na humanidade, na ciência ou na política, mas em Deus. Somente em Cristo encontramos salvação.
direção e sentido pra viver.